Josué capítulo 24, versículo 15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Durante toda a minha infância, adolescência, até a minha idade de agora, algumas igrejas onde a gente vai, o culto termina exatamente assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo mundo, quando fala isso, fala com um sorriso, porque é bonito de se dizer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão unilateral importante, mas ao passo que ela é unilateral, ela envolve família. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É alguém que toma uma decisão mediante uma realidade. Quando Josué diz isso, ele está tomando uma decisão mediante uma realidade de pessoas que não estavam acompanhando ele naquilo que ele estava fazendo. Eu sempre digo que ao passo que a gente fala feliz, Josué falou se babando de raiva. Ele diz: se vos parece mal servir ao Senhor. Ele está sendo sarcástico. Ele diz: se vos parece mal servir ao Senhor. E se você ler a Bíblia, no capítulo 24, você vai ver todo o resumo do êxodo do povo de Israel, que estava preso. Então ele está dizendo: se vos parece mal servir a um Deus que tirou vocês do exílio, se vos parece mal servir um Deus que abriu o mar vermelho, que fez a água brotar da rocha, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça, se vos parece mal, ou seja, há um sarcasmo evidente na fala dele. Deus toma a boca de Josué e ele traz à memória do povo tudo aquilo que Deus havia feito, e ele apresenta essa realidade. Ele diz: olha, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se o Deus dos pais de vocês, e isso me pegou. Ele está dizendo uma coisa: vocês viram que a forma que os pais de vocês fizeram deu errado. A Bíblia diz que os pais dessa geração que estava na terra prometida, que emana leite e mel, foram aqueles que ouviram desde criança os pais dizendo: um dia nós vamos chegar num lugar onde a nossa vida vai ser perfeita. Sabe, quem apontou o caminho não chegou lá. Quem apontou o endereço não chegou. Aqueles pais foram proibidos por Deus e eles não entraram. E aí o povo que entrou foram os filhos. E os filhos chegaram na terra prometida. E na terra prometida eles estão reproduzindo os mesmos atos dos pais que ficaram para trás. Algum tempo atrás eu estava ministrando numa cidade, e um menino me procurou no final. Eu me lembro que Deus havia liberado uma palavra sobre a vida dele, dizendo que havia um futuro brilhante para ele, que ele seria um ministro da palavra, que ele seria um grande homem de Deus. E eu me lembro que um dia ele chorou muito ouvindo aquela palavra, mas quando terminou o culto, ele me chamou chorando na frente do púlpito. Na hora do apelo ele olhou para mim e fez: Dave, vem cá, chorando muito. E eu cheguei para ele e disse: o que foi, filho? Ele disse: tudo que Deus falou comigo é muito lindo, mas eu já vi dando errado com o meu pai. As palavras que Deus falou comigo, Deus já falou com meu pai. Mas meu pai me abandonou quando eu tinha 3 anos e morreu de AIDS. Ele disse: eu tenho muito medo de ser aquilo que o meu pai foi e não ter essas palavras sendo cumpridas na minha vida. E essa é a realidade de muita gente. Pessoas que ficam presas nos legados negativos de dentro de casa. Pessoas que os pais se divorciaram e parece que se casam para se divorciar. Filhos que foram maltratados, até mesmo espancados pelos pais e choraram muito, e hoje fazem a mesma coisa com seus filhos. Pessoas que não conseguem se desvencilhar dos legados negativos, não conseguem largar a mochila das pedras pesadas e tomar sobre si o jugo leve de Jesus, algo que gera uma nova história. Esse povo chegou na terra prometida e eles são a cópia de um povo que não entrou na terra prometida. Sabe, uma vez eu ouvi dizendo de um jogador de futebol muito rico que era traficante de drogas no Rio de Janeiro, e alguém disse: pastor, ele é milionário, jogador de futebol, ele saiu da favela. E eu disse: ele saiu da favela, mas a favela não saiu dele.
Tem pessoas que saem da miséria, mas a miséria nunca sai deles. Tem pessoas que saem de um lar corrompido, mas a corrupção nunca sai da vida delas. São pessoas que não conseguem se desgarrar, se desvencilhar, abandonar, quebrar as palavras de maldição. Pessoas que vivem debaixo de palavras de maldição como burro, desprezível, imprestável, e vivem com isso a vida inteira, para que um dia da vida, na esquina da vida, ele diga: eu sou assim, porque quem veio antes de mim foi igual. Eu não sei como você foi criado, mas durante muito tempo eu vivi dentro de um lar onde havia uma desestabilidade. Até Jesus transformar, nós vivemos um tempo difícil dentro da minha casa, onde meu pai não servia a Deus e a minha mãe lutava em oração pelo meu pai, mas isso tudo era muito conturbado dentro de casa. Meu pai era irado, era um homem difícil de lidar, não aceitava a opinião de ninguém, tratava todo mundo diferente. Nós não tínhamos uma casa onde nós poderíamos chamar de lar. E hoje eu falo disso sem nenhum maior problema, porque foi curado. Mas hoje eu sou casado já faz 7 anos, meu filho acabou de nascer, e eu me lembro que antes de me casar, minha mãe olhou para mim e disse: filho, como é que você quer que seja o seu casamento? E eu disse: mãe, como assim? E ela disse: você quer que seja um céu ou um inferno? E eu disse: um céu. E ela disse para mim: então escolha. Escolha. Se você quer que a sua vida seja um céu, escolha. Quando Josué perante o povo diz: ei, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa. Parece que eu vejo a casa de Josué tudo assim, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: o que ficou para trás, ficou para trás. O que deu errado lá atrás não vai dar errado na minha vida. Ei, se você tem os seus pais divorciados, eu quero dizer para você: o seu casamento será feliz. Se dentro da sua casa um lar fracassou, Deus dará para você um lar que não fracassará. Se você viu a corrupção dentro da sua casa, dentro da sua família, haverá honestidade, haverá paz e abundância, porque é questão de nós escolhermos. Ei, você não é fruto do meio, você é fruto de uma escolha. Porque se fruto do meio fosse uma máxima, filho de mendigo seria para sempre mendigo, e filho de médico sempre seria médico. Mas não é o caso. A gente vê muita gente filho de ninguém que depois vira gente extraordinária. Sabe por quê? Porque a gente precisa escolher. E eu e a minha casa, eu e a minha casa, ei, não haverá divórcio na minha casa, não haverá guerra na minha casa, não haverá desonestidade, não haverá palavras de maldição. Tudo cai por terra em nome de Jesus, porque eu decido sobre a minha casa conforme a palavra. Eu tenho a possibilidade de viver novidade de vida. Provérbios 16 diz: porque o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Pergunta para Ele o que Ele quer para você. Pergunta para Ele o que Ele quer para você. Meu filho acabou de nascer, faz 1 mês e 20 dias. Se ele perguntasse para mim hoje: papai, o que você quer para mim? Eu ia dizer para ele: filho, que você seja mais feliz do que o papai foi, que você vá mais longe do que o papai já foi, que você seja muito mais instrumento de Deus do que o papai foi, que você caminhe 1 milha mais, que você conquiste muito mais. Eu sou falho. Se você perguntar para o Senhor, Ele vai dizer que você vença, que você rompa, que você crie algo novo a partir da sombra da minha cruz. Ontem eu fiz uma publicação na rede social de um pensamento que Deus me colocou no coração. O amor não tem formato de coração. O amor, na verdade, tem o formato de uma cruz. Eu e a minha casa serviremos o Senhor que venceu a cruz.